Queridos irmãos, boa noite. Que alegria, meus irmãos, é estar aqui com vocês essa noite para expor a Escritura Sagrada e dela aprender o que nós precisamos para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo conserve cada um de vocês em submissão ao verdadeiro Rei, o Senhor Jesus Cristo. E assim, eu digo para vocês, graça e paz por parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, o nosso Salvador, o Senhor sobre a nossa história e sobre o tempo. Amém? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios 3. Nós leremos, meus irmãos, de maneira alternada, os versículos de 1 a 12. Eu começarei com o versículo 1 e eu peço que os irmãos me sigam no versículo seguinte e assim por diante. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendam-se ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você será o patrão de Deus e dos homens e amor do coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Amém. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre. Tu és, Pai, Deus de eternidade a eternidade. Tu és, Pai, Deus sobre nós. O Senhor nos dá vida, Pai, e o Senhor nos faz voltar ao pó. A terra passará, Pai, mas o Senhor não. Por isso, Pai, eu te peço, com o coração aqui, Pai, humilde, que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra. E que o Seu nome, Pai, possa ser exaltado aqui nessa noite. É em nome de Cristo Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, em Hebreus 11, nós somos apresentados a uma lista de homens e mulheres que ousaram confiar unicamente em Deus e que foram usados pelo Espírito Santo de maneiras incríveis. Nessa lista aparecem heróis da fé como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Raabe, Gideão, Baraque, Simão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Mas hoje eu gostaria de começar esse sermão com um herói que só foi acrescentado a essa lista no século XIX. Eu quero dizer que pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, manteve o sustento para 189 missionários, 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, distribuiu mais de 4 milhões de livros, pregou a palavra de Deus para as pessoas em todos os cantos do mundo e levou multidões de almas ao Senhor Jesus. George Miller, meus irmãos, ele nasceu no ano de 1805 e os seus pais não conheciam a Deus, mas eles queriam que George Miller fosse para o seminário, pois eles queriam que o seu filho tivesse uma vida cômoda, uma vida tranquila. E naquela época, se você fosse um pastor, você era bem reputado na sociedade.
Só que esse era o caminho que eles tinham para George Miller. Miller, ele vai para o seminário e ele vive os primeiros anos da sua vida ali no seminário nos mais desenfreados vícios. E ele chegou até mesmo a ser preso por 24 dias. E depois de ele ser libertado, Miller se volta com uma frequência frenética para os seus estudos de teologia. Mas ele apenas estudava com o objetivo de ter uma vida tranquila, de ser um pregador, mas não de ser um homem de Deus. E esse era o caminho que Miller tinha para ele mesmo. Só que aos 20 anos, Deus muda a sua vida por completo. Em um culto onde ele foi simplesmente para presenciar, ele viu pela primeira vez crentes orando de joelhos no chão. E aí então ele é impactado por essa situação e a vida dele muda por completo. Ele começa a buscar a Deus de uma maneira constante e cada decisão, cada passo que ele toma, ele começa a buscar o Senhor. E esse era o caminho que o Espírito Santo tinha para George Miller. Meus irmãos, eu vejo nesse servo de Deus, nesse homem da fé, nesse homem de fé, um homem que leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo que 100 dessas vezes ele leu a Bíblia ajoelhado. Um homem que orava por muitas vezes, 4 horas por dia. Eu vejo uma pessoa que seguia a sabedoria e a vida, o caminho da sabedoria e da vida. Ele era um homem que seguia o único caminho para a vida, Jesus Cristo. E hoje, o dia, ele é muito próprio para nós falarmos sobre caminho, sobre esse caminho. Nesse momento das nossas vidas, nesse mês de janeiro, nós estamos começando um novo ano e estamos também traçando novos projetos pessoais, para a nossa família e para a igreja. E nós precisamos, nesse momento, parar e refletir sobre o caminho que nós temos seguidos como cristãos nesse mundo caído. Assim, o tema desse sermão é o único caminho para um ano abençoado. O único caminho para um ano abençoado. Em primeiro lugar, se desejamos, meus irmãos, chegar ao final de 2018 com o entendimento que esse ano foi um ano abençoado, nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus. O único caminho para um ano abençoado, ele é direcionado pela palavra de Deus. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Meus amados, a vontade de Deus para nós, ela é revelada nas Escrituras, em seus ensinos, na sua lei, na palavra, na Torá. Torá significa orientação, direção. E o único caminho para nós conhecermos a vontade de Deus é estudar a palavra, a única direção correta, e então obedecê-la. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, está em repousar as nossas decisões, repousar o nosso coração nos parâmetros que o Senhor estabelece em sua palavra. George Miller, 3 anos antes de falecer, ele escreveu a seguinte frase: eu não me lembro em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, que eu jamais buscasse, sinceramente e com paciência, saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. E ele acrescenta: se me faltava, porém, a sinceridade de coração e a pureza perante Deus, ou se não olhava para o meu Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao conselho da palavra de Deus, então eu errava grandemente. Quantas vezes, meus irmãos, temos guiado as nossas vidas sem a orientação da palavra de Deus? E então temos errado gravemente.
Quantas vezes temos buscado respostas a perguntas fáceis e a perguntas difíceis, sem a orientação da palavra, sem uma oração humilde e simples ao Senhor? O caminho para um ano abençoado, ele passa pela decisão de submeter todas as nossas decisões, todos os nossos planos, todos os nossos objetivos à palavra de Deus. A palavra, ela estabelece como o homem age em casa. A palavra estabelece como a mulher deve viver os seus dias. A palavra estabelece como os filhos devem obedecer os seus pais. A palavra fala tudo o que precisamos saber sobre nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre o que aconteceu de errado na nossa história e sobre para onde estamos indo. A palavra fala tudo o que precisamos saber a respeito da salvação dos eleitos nesse mundo caído. Crente que não lê a palavra dá cada mancada. Eu ouvi uma frase essa semana que também me chamou a atenção, que é assim, crente que não lê a palavra, crente não é. Oséias mesmo dizia que o povo, ele se perdeu por falta de conhecimento, por terem rejeitado a instrução, a direção. Que não sejamos, meus irmãos, em 2018, crentes com a Bíblia debaixo do braço, mas que não sejamos crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas que em 2018 sejamos crentes que leem a palavra com humildade e com intensidade. Pois então, meus irmãos, nós encontraremos o direcionamento para todos os nossos planos e objetivos. Amém? Em segundo lugar, se nós desejamos ter um 2018 diferente, um 2018 abençoado, nós precisamos entender que um único caminho para um ano abençoado, ele é direcionado pela obediência ao Senhor. Olha o versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa compromisso total com o Senhor. Não é apenas aos domingos, não é apenas em um dia ou outro durante a semana, não é apenas nas horas de devocional, meu irmão. É a todo o momento. Confiar, do hebraico, batar, significa buscar refúgio, estar seguro, sem medo de nada, sem hesitação, como um servo que está pronto a obedecer à ordem do seu mestre. E esse conselho do sábio não sugere que nós deveríamos desligar o nosso cérebro e ignorar a inteligência e o senso comum, mas ele nos alerta que nós devemos depender de Deus e não apenas de nossa inteligência e da sabedoria de outras pessoas. Nos últimos dias eu tenho lido o livro de Josué na minha devocional. Eu tenho feito um programa de leitura que você lê a Bíblia inteira em 7 meses, e um dos livros é o livro de Josué. E eu fico maravilhado com a maneira como Josué busca a orientação de Deus para cada uma das suas decisões. Hoje, pela manhã, eu li aquele capítulo que fala da segunda tentativa de guerra contra o povo de Ai. E Josué, ele escuta a Deus e obedece, palavra por palavra, o que Deus manda ele fazer. Josué, coloque o povo, os que estão para guerrear atrás da cidade. Prepara, divide, organiza. E Josué faz como a palavra obedece, como a palavra diz. Aqueles irmãos no capítulo anterior que foram à cidade de Jericó e manteram para eles os bens que Deus tinha falado para não manter, esses irmãos desobedeceram a palavra e tiveram uma morte horrível. Não me resta a menor dúvida, meus irmãos, que Josué, se ele não tivesse ouvido o conselho de Deus, a direção de Deus, os ensinamentos de Deus,
nem com 100.000 homens a mais do que o exército inimigo, ele conseguiria vencer a guerra. Não me resta dúvidas. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Certa vez, um comandante no navio falou ao evangelista Carlos Ingles a seguinte história: Senhor Ingles, a última vez que eu passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo, eu era um crente comum. Só de falar isso já me arrepia. Havia a bordo um homem de Deus, um homem chamado George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar do comando do navio, nem por um momento, quando de repente eu sou assustado porque alguém toca no meu ombro. Era o senhor George Miller. Houve então o seguinte diálogo entre nós: Comandante, disse o senhor Miller, eu vim dizer-lhe que eu tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, eu respondi. Pois bem, se o seu navio não pode levar-me, Deus achará um outro meio de transporte. Durante 57 anos, eu nunca deixei de estar no lugar à hora que eu me achava comprometido. Olha, eu teria muito prazer de ajudar o senhor, mas o que eu posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, chamou George Miller. Eu olhei para aquele homem e disse para mim mesmo: de qual casa de loucos é esse homem? Nunca ouvi alguém falar desse modo. Senhor Miller, veja como é espessa essa neblina. Não, respondeu ele, os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O senhor Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração como uma de uma criança de 9 anos. Mas foi mais ou menos assim que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes que eu me comprometi de estar em Quebec no sábado, e eu creio que essa seja a sua vontade. Quando findou de orar, eu queria também orar, mas o senhor Miller pôs novamente a sua mão nos meus ombros e pediu que eu não fizesse, dizendo: Comandante, primeiro, o senhor não crê que Deus faça isso. E em segundo lugar, eu creio que ele já fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o senhor orar nesse sentido. Eu conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos e não há dia que eu não tenha uma audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me e olhei e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Meus amados, se temos nossas decisões orientadas pela palavra de Deus, então nos basta obedecer à vontade de Deus. Que Ele vai endireitar as nossas veredas, que Ele vai endireitar os nossos caminhos e nos dará boa, ótima e perfeita conclusão. Isso é ter fé. Isso é crescer em santidade. Isso é confiar no Senhor. Isso é viver um ano perfeito. Pois não vivemos apenas para os nossos planos individuais, mas nós vivemos para o Senhor, para que todos aqueles que precisam crer, ouçam e conheçam a palavra de Deus. Em terceiro lugar, e eu não estou terminando no terceiro ponto, como um bom presbiteriano, vou terminar em 4. Em terceiro lugar, se desejamos, meus irmãos, um ótimo ano, nós devemos compartilhar as bênçãos que o Senhor nos tem dado. O único caminho para um ano abençoado é direcionado pelo compartilhar das bênçãos. Honre, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos,
com todos os seus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Davi, em sua oração no livro de Crônicas, ele nos lembra que ao Senhor pertence todo o poder, toda a grandeza, toda a honra, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra a ele pertence. No Antigo Testamento, os judeus eles consagravam todo o primogênito, seja de homens ou de animais, ao Senhor. E tão logo passaram a possuir a terra prometida, o povo de Deus também consagrava as primícias das colheitas que eles tinham. E eles faziam isso, meus irmãos, em forma de reconhecimento da bondade e da soberania de Deus. Hoje, quando vocês entregaram seus dízimos aqui na casa do Senhor, vocês fizeram porque vocês reconhecem a bondade e a soberania de Deus. Honrar ao Senhor com os nossos recursos, entregar ao Senhor fielmente o que lhe pertence, mostra de fato que nós confiamos nele. Entregar o dízimo e usar dos nossos outros recursos para a propagação do Evangelho, meus irmãos, não é um tipo de pagamento pelas bênçãos que nós temos recebido, mas é uma evidência da nossa fé e da nossa obediência. Se nosso coração em 2018, ele está apenas no acúmulo de riquezas, no acúmulo de conhecimento, no acúmulo de experiências, e em nenhum momento temos o desejo de servir o Senhor com o nosso dinheiro, com o conhecimento que nós obtemos e com as experiências que nós adquirimos, então nós precisamos parar e reavaliar a nossa vida. Se nós de fato estamos sendo obedientes e se de fato estamos observando o que a palavra de Deus ensina. Acabar esse ano com a conta no azul, com milhas usadas em muitas viagens, com bens que a grande maioria da população apenas deseja ter, ele não é um objetivo do cristão. Não deve ser um objetivo do cristão buscar essas coisas. O ano que começa e termina com tal direção, meus irmãos, não é um ano que levará o cristão para um ano abençoado. Eu não creio nisso. Devemos compartilhar com a igreja, devemos compartilhar com a cidade, devemos compartilhar com o país, com os nossos filhos, com aquelas pessoas que precisam o que Deus nos tem dado. Nós devemos ser como o povo que, na descida do Espírito Santo, ali no livro de Atos, compartilhava o que tinha e nenhum dos cristãos tinha necessidade. Se Deus, meu irmão, fez você um servidor público, use todos os recursos disponíveis para lutar pela justiça social e pelo fim da impunidade. Se Deus lhe deu muito dinheiro, então use os seus recursos para abençoar a vida de missionários, seminaristas e pastores que passam situações complicadas. Se Deus lhe fez um médico, um professor, um estudante, um policial ou qualquer outra coisa, use todos os recursos que Deus te deu para que o nome dele seja engrandecido. Eu gosto muito de uma situação, eu creio que foi o Calvino que falou isso, que um sapateiro, ele deve ser o melhor sapateiro que ele pode ser. E aí ele vai estar engrandecendo o nome de Deus ao fazer isso. Meu irmão, seja o melhor que você possa ser. E engrandeça o nome do Senhor através do seu trabalho e dos seus recursos. Certa vez, o Dr. A.T. Pierson foi hóspede no orfanato que George Miller trabalhava. E uma noite, depois deles deitarem, George Miller o chamou para conversar e para orar, dizendo que não havia no orfanato coisa alguma para eles comerem no dia seguinte. O Dr. Pearson quis lembrar ao George Miller que o comércio estava fechado, mas George Miller sabia bem disso. E depois daquela oração, eles se deitaram e ao amanhecer,
a alimentação já estava suprida e em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pearson, nem o George Miller chegaram a saber como aquela alimentação foi suprida. Naquela manhã, uma outra pessoa chamada Simon Short, sobre a promessa de guardar aquela informação até depois da morte do benfeitor, ele ficou sabendo que o Senhor Deus tinha despertado um comerciante, um homem, um produtor da área, e acordou esse homem na madrugada. E ele mandou que esse homem levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante 1 mês. E isso sem a pessoa saber de coisa alguma da oração de George Miller. Meus irmãos, o Senhor nos usa para abençoar outras vidas. Nós devemos colocar à disposição do Senhor com prontidão, com a atenção de um soldado em guerra, tudo que temos ao Senhor. O Senhor, Ele usa o nosso dinheiro, o Senhor usa os nossos bens, Ele usa a nossa inteligência e tudo que nós sabemos, porque nada é de fato nosso, mas tudo é dele. O caminho para um ano abençoado vai pelo compartilhar das bênçãos. Em quarto e último lugar, o caminho para um ano abençoado vai pela submissão ao castigo de Deus. Leia comigo os versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando falhamos, meus irmãos, em obedecer à palavra de Deus, para sermos sábios e termos um ano abençoado, Deus, em sua divina e perfeita providência, Ele usa ou não dos problemas para nos colocar em seu santo e perfeito lugar. Hoje, como o presbítero disse, quem não veio de manhã, perdeu. Hoje na EBD nós estudamos a respeito de Jó. E o segundo versículo do capítulo 42, ele me causa um enorme fascínio. Ao final, meus irmãos, de uma jornada de grande sofrimento, onde Jó ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, onde ele pediu para si que morresse, e fosse maldito o dia que ele nasceu. Jó, sem ter deixado de ser fiel ao Senhor, ele reconhece que o Senhor tudo pode e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Ainda que o homem faça planos, ainda que eu e você façamos muitos planos e traçamos muitos objetivos para esse ano, nós devemos entender que a resposta certa vem do Senhor. Sempre. Sempre. O sofrimento na vida do cristão, meu irmão, ele faz parte dos planos de Deus de fazer os seus filhos e as suas filhas se tornarem cristãos maduros e piedosos. O sofrimento na sua vida tem esse objetivo. As provações que teremos no ano de 2018, elas revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos, porque é o Senhor que corrige a quem Ele ama. E Ele espera que os seus filhos passem por todo o sofrimento com perseverança, olhando para aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, Cristo Jesus. Algumas vezes o Senhor nos castiga porque agimos com rebeldia, não é verdade? Mas o Senhor Deus, assim como foi no caso de Jó, Ele também nos castiga para não permitir que pequemos e também para nos preparar para a bênção especial, a eternidade.
Devemos parar de pensar que os problemas acontecem aos crentes somente porque eles não têm fé e porque não contribuem para as igrejas como certas igrejas da linha da teologia da prosperidade pregam. Deus não deixa de nos amar quando os problemas acontecem. Ele está sempre presente. Na biografia de George Miller, é possível ver, meus irmãos, inúmeros momentos de privação e de dor. Ele enterrou as suas 2 esposas, né? Ele teve a primeira, depois teve a segunda. E ele viu o sofrimento na sua vida de mais de 10 mil órfãos. Ele esteve com mais de 10 mil órfãos no período da sua vida e viu o sofrimento dessas pessoas. E ainda assim, dia a dia, por toda a sua vida como cristão, ele não deixou de orar um único dia sequer. Ele não deixou de confiar no Senhor, que o Senhor haveria de cuidar dele em meio às necessidades financeiras, em meio à solidão, em meio ao sofrimento. O Senhor não haveria de deixar ele sozinho. Ele tinha um caderno onde ele anotava cada pedido e o dia que o Senhor respondeu. E em mais de 5 mil pedidos, todos estão lá. Deus respondeu. Mais de 5 mil pedidos. Ele lembrava, ele fazia isso. Concluindo, meus irmãos, eu me vejo muito distante de George Miller e de tantos outros heróis da fé. Mas eu tenho plena convicção que se eu desejo ser listado como um herói da fé, um servo de Cristo, do Deus vivo, eu então devo observar 4 linhas gerais na minha vida. Em primeiro lugar, eu devo observar que o único caminho para um ano abençoado, ele é direcionado pela palavra de Deus. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Sim, nós devemos tirar, meus irmãos, as nossas Bíblias das estantes e devemos lê-las com profunda humildade e devoção. Devemos ler a palavra de Deus porque lá nós encontramos o auxílio para as decisões que nós haveremos de tomar em 2018. Nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, porque nós não vivemos mais pela carne, mas nós vivemos por Cristo Jesus. Muitos teólogos, seminaristas e pastores, eles costumam gastar muito do tempo que eles têm lendo comentários, dogmáticas e outros documentos importantes para a teologia. Mas eles passam, às vezes, pouco tempo na fonte, na palavra de Deus. Se você é uma dessas pessoas que é um estudioso da palavra, mas não estuda diretamente a palavra, a minha exortação a você essa noite é que você se volte para a palavra de Deus em primeiro lugar. E se você não lê a palavra de Deus, se você é um daqueles crentes nominais que fica lá, só vem ao domingo, só tira a Bíblia para usar ao domingo, mas durante a semana nem lê a palavra, eu quero exortar você a começar isso de uma maneira diferente. Comece esse ano, meu irmão, de uma maneira diferente, leia a palavra de Deus. Sinta vergonha quando você lê o exemplo de George Miller e vê que ele leu 200 vezes a Bíblia e 100 dessas vezes ele leu ajoelhado. E você não é capaz de ler nem com o seu celular. Hoje é momento, meus irmãos, de nos lembrar que é necessário viver com a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente, como um adorno ao nosso pescoço. Em segundo lugar, o único caminho para um ano abençoado, ele é direcionado pela obediência ao Senhor. Obedecer ao Senhor significa que você precisa desobedecer a você mesmo. Nós precisamos deixar o nosso coração de lado. A nossa vaidade que diz que nós somos importantes, que somos influentes, que somos capazes de decidir o bem para a humanidade, o bem para a nossa família, o bem para a nossa igreja, o bem para a nossa vida. E nós precisamos começar a ser submissos ao Senhor. Eu sei que aqui hoje tem muitas pessoas que vão liderar a igreja durante esse ano de 2018. E eu peço que vocês, em humilde reverência ao Senhor, submetam todas as decisões ao Senhor, em obediência ao Senhor. Que vocês não façam para ganhar reconhecimento aqui na igreja, que vocês não façam
isso para reconhecimento entre os homens, mas que façam para louvor do Senhor. Muitos se comportam como Jonas e falam que querem servir ao Senhor, mas apenas se for na condição que eles querem. Para esses eu digo: o Senhor fará a sua vontade a despeito do que você pensa e acha que é correto. A vontade do Pai, ela será sempre, meus irmãos, soberana sobre a sua vida. Então, volte à sua pequenez e seja obediente. Em terceiro lugar, o único caminho para um ano abençoado, ele é direcionado pelo compartilhar das bênçãos. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você não esconda o que Deus tem confiado à sua responsabilidade. Se você é um excelente líder, lidere a igreja do Senhor. Se você tem bens para colocar à disposição da igreja, à disposição do trabalho missionário, coloque. Se você acha que você tem chamado para ser um missionário, para ser um pastor, não negue, não esconda essa sua vocação. Entregue ao Senhor o que sempre foi dele. E em quarto lugar, em último lugar, o único caminho para um ano abençoado, um 2018 perfeito, ele vai pela submissão ao castigo de Deus. Amados, Deus está no sofrimento e Ele age assim para que possamos crescer em dependência, temor e amor a Ele. Cuide de observar os vales da sua vida como algo infinitamente menor do que o sofrimento que Cristo passou na cruz. Lembre-se que a vida é passageira. Os sofrimentos que vocês estão passando nesse momento são passageiros. A vida é um vapor, mas a eternidade é longa. Que o Senhor abençoe a sua vida em 2018. E que ao final do ano, no dia 31 de dezembro, você chegue aqui na igreja em atitude humilde e reconheça que teve um ano excelente, porque você guardou a palavra de Deus no seu coração, porque você foi obediente à palavra de Deus, porque você compartilhou o que Deus tem confiado nas suas mãos, e porque você foi fiel ao Senhor até em meio aos seus problemas. A minha oração é para que vocês tenham um ano de 2018 abençoado. Oremos. Senhor, tudo é teu, Pai. A minha vida é tua, Pai. Tudo que eu tenho é teu. Se eu existo, Pai, eu existo para o louvor da tua glória. E eu clamo ao Senhor, Pai, que dê a essa igreja um ano abençoado. Pai, abençoa cada família, meu Deus. Abençoa os lares que estão destruídos, Pai, cujos filhos estão longe do Senhor, cujos filhos estão em pecados, cujos esposos, as esposas estão em pecado. Não sei o que tem acontecido no coração de cada família aqui, Pai, mas traga-os de volta para a tua palavra, meu Deus. Faça que essa igreja, Pai, seja uma igreja que leia a tua palavra, que os adolescentes não sejam mortos, mas que eles sejam vivos, Pai, que a mocidade dessa igreja seja viva na tua palavra, meu Deus. Abençoa, Pai, o teu povo, que sejamos obedientes, Pai, e que possamos, Pai, compartilhar tudo o que o Senhor tem nos dado. E mesmo aos vales da vida, Pai, o Senhor faça que sejamos fiéis ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, aceita a nossa adoração e o nosso louvor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.